Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma noite, reunidos para mais um culto. E quero te convidar neste momento que venha adorar conosco, venha bendizer o santo nome do Senhor e venha aprender um pouco mais da sua palavra. Neste momento nós vamos fazer uma oração para iniciar esse culto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nesta hora de oração, Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por mais um dia que tu nos destes. Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Senhor, te adorando e te bendizendo, Pai, e levando, Senhor, mais uma vez este culto, Senhor, a tua palavra, Senhor, os lares dos que estão nos ouvindo, dos que irão nos ouvir, Pai. Senhor, nesta hora de oração, eu quero te agradecer, Pai, por todas as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, pelo teu amor, pelo teu perdão e pela tua salvação, Senhor, sem a qual não poderíamos estar aqui neste momento. Senhor, te adorando e bendizendo o teu santo nome, Pai. Senhor, nesta hora de oração, também quero te pedir, meu Deus, que venha abençoar este culto. Receba, Pai, a nossa adoração, Senhor, que estamos aqui. Senhor, e também receba a adoração e o louvor, Pai, daqueles que estão em seus lares, Senhor, daqueles que estão, Senhor, adorando e bendizendo o seu nome, Pai, de suas casas, meu Deus. Senhor, venha abençoar e nos ensinar, Pai, mais uma vez, um pouco mais da tua palavra, Senhor. Nos alimenta, meu Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Que de manhã seja o primeiro pensamento.
pelo Facebook, que a graça do Senhor, a sua bondade, a sua misericórdia possa permanecer sobre as nossas vidas. Neste momento nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 5. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 12. Nessas próximas sextas-feiras nós estaremos estudando o Sermão do Monte. Vamos iniciar hoje esta série de meditações na Palavra do Senhor, no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, e hoje nós vamos estudar as bem-aventuranças, e na próxima sexta-feira nós estaremos estudando os discípulos como sal da terra e luz do mundo. Então, convido a você que deseja meditar na palavra do Senhor, aprender a palavra do Senhor, esteja juntamente conosco nesses dias, para que juntos possamos então aprender a palavra do Senhor. Você aí na sua casa, abra a sua Bíblia e vamos juntos fazer esta leitura da palavra do Senhor Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Assim diz a palavra do Senhor: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Vamos orar neste momento pedindo ao Senhor que venha nos dar compreensão, entendimento da sua palavra. Bendito Deus, continuamos diante da tua santa presença nesta noite e mais uma vez nos dirigimos a ti em oração para te pedirmos, ó Pai, que em nome do teu Filho Jesus Cristo, o Senhor possa falar no nosso coração, que o teu Espírito Santo venha nos iluminar, venha nos fazer compreender a tua palavra nesta noite, que nesta noite nós que estamos ouvindo a tua palavra, que estamos aprendendo a tua palavra, possamos nós sermos fortalecidos, edificados, consolados e exortados por esta gloriosa e santa palavra. É o que nós te pedimos, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amados, este capítulo 5 de Mateus, ele inicia aqui o Sermão do Monte, como é conhecido. E Jesus, quando reúne os seus discípulos, os seus servos, agora ele estabelece como seria o seu reino, como seria a partir daquele momento que os seus discípulos, aqueles que estavam junto dele, aqueles que estavam ouvindo esta pregação, este ensino, esta palavra do Senhor, eles deveriam se comportar. E ao longo do Sermão do Monte, nós vamos observar o Senhor Jesus falando sobre diversos aspectos, sobre diversas maneiras em que os seus discípulos, nas mais adversas situações, eles deveriam se comportar.
muito mais do que a lei que eles conheciam, eles deveriam conhecer a profundidade desta lei. Não bastava conhecer apenas a letra, mas o que estava por trás desta letra, a essência desta letra que eles conheciam. E como Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, ele aqui começa a estabelecer como deveria ser aqueles que pertencem ao seu reino, ou aqueles que ainda vinham, ou ainda vêm a fazer parte do seu reino. E Jesus começa falando a respeito das bem-aventuranças. E o que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado é ser mais do que feliz. E esta alegria, esta felicidade, ela não está baseada no relacionamento humano, não está voltada para as nossas conquistas ou não desta vida, mas esta bem-aventurança, esta alegria, ela tem como essência o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo e o nosso relacionamento com a palavra do Senhor Jesus Cristo. O homem que tem um íntimo, um estreito relacionamento com Deus, e um homem que tem um estreito relacionamento com a palavra de Deus é um homem realizado. E esta realização é que traz alegria, é que traz contentamento, que traz felicidade à vida do homem e faz com que ele seja um bem-aventurado. É aquele que está abençoado na sua vida por Deus, não no sentido humano, não no sentido físico, mas sim no sentido espiritual. A nossa bem-aventurança, a nossa maior bênção não é o nosso sucesso nesta vida, mas sim o nosso relacionamento com o nosso Rei, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, que também é o nosso Salvador. Portanto, esta alegria, o ser bem-aventurado, o ser mais do que feliz, o se sentir abençoado, primeiramente, antes de qualquer coisa, é porque nós temos como o nosso Senhor a pessoa de Jesus Cristo, o Salvador desta humanidade, aquele que deu a sua vida para restaurar a nossa comunhão com o Pai. E a primeira coisa que Jesus diz aqui no versículo de número 3 é: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Amados, ser pobre de espírito é nós reconhecermos a nossa necessidade do Senhor Jesus Cristo. É nós reconhecermos que nós não somos autossuficientes, mas nós somos dependentes do Senhor Jesus Cristo. Que para nós alcançarmos o reino dos céus, como aqui está escrito, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, é necessário nós não confiarmos em nós mesmos, nós nos sentirmos verdadeiramente pobres, ou seja, espiritualmente falando, nós nos considerarmos pobres, ou seja, sem capacidade, sem condição de alcançarmos o reino de Deus. Porque o reino dos céus, o reino de Deus, só pode ser alcançado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. E por isso então ele diz: bem-aventurados aqueles que não se sentem autossuficientes para alcançar o reino dos céus. Jesus estava se dirigindo a um grupo de homens, aos seus discípulos, aqueles que os ouvia. Ele estava se dirigindo a homens que se consideravam autossuficientes, muitos deles, baseado na sua religiosidade, baseado na lei de Moisés. Eles se sentiam então os escolhidos, aqueles que de fato eram aqueles que tinham direito de alcançar o reino dos céus. E Jesus começa então o seu discurso falando a respeito das bem-aventuranças, falando: olha, bem-aventurado os pobres de espírito. E para nós compreendermos um pouquinho melhor,
nós gostaríamos de ler dois textos da palavra do Senhor que se encontram no Evangelho de Lucas. Primeiro nós vamos ler o capítulo de número 19, o versículo de número 8 ao versículo de número 10. Lucas, o capítulo de número 19, o versículo de número 8 ao versículo de número 10, que assim diz a palavra do Senhor. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Amados, esta passagem, ela fala a respeito de Zaqueu, um publicano, um cobrador de impostos, um homem que não era bem visto pela sociedade, um homem que não era bem visto por aqueles que tinham que pagar impostos, mesmo porque muitos dos cobradores de impostos não cobravam apenas aquilo que a lei determinava, cobrava até além daquilo que a lei pré-estabelecia. Então, quando um publicano como Zaqueu era visto, as pessoas o olhavam com um olhar de desprezo, as pessoas não tinham como, com bons olhos, a vista destes homens. E a palavra do Senhor nos diz que um dia Zaqueu, ele, sabendo por onde Jesus ia passar, ele subiu em um pé de uma figueira brava, uma figueira espinhosa, uma árvore espinhosa, e ele estando naquele lugar, ele viu quando Jesus ia passando, e Jesus parou ali, porque sabia que Zaqueu estava naquele lugar, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu então desce e recebe Jesus na sua casa, e quando ele está lá conversando com o Senhor Jesus, e Jesus falando do reino, falando das boas novas de salvação, do seu evangelho, aquilo que ele veio trazer aos homens, que a salvação agora estava em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Zaqueu, em um determinado momento desta conversa, Zaqueu disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado, eu tenho roubado alguém, eu tenho lesado alguém, Senhor, eu vou fazer exatamente como a lei manda, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus disse então: hoje veio salvação a esta casa. Zaqueu é o exemplo de um homem pobre de espírito. Ele reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua insuficiência de se aproximar de Deus, e ele reconheceu então que ele precisava do Senhor Jesus, e que ao precisar do Senhor Jesus, ao agora fazer parte do reino do Senhor Jesus, ele precisava então de ter uma mudança na sua vida. Ele compreendeu a necessidade de haver uma mudança na sua vida, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, no seu comportamento. E se nós voltarmos um pouquinho no capítulo de número 18, o versículo de número 18 ao versículo de número 23, a palavra do Senhor vai falar a respeito de um homem, de um jovem, que não era apenas rico financeiramente, mas ele se sentia rico espiritualmente falando, porque ele chega aos pés do Senhor, ele chega até a presença do Senhor Jesus e pergunta: Senhor, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para aquele jovem e diz: olha, só há um que é bom, é só o Pai. Na verdade, Jesus não estava dizendo que não havia homens bons na face da terra. Não era isso que Jesus estava dizendo. Mas segundo o coração daquele jovem, segundo a proposta daquele jovem, Jesus disse: olha, ninguém é bom o suficiente para herdar o reino de Deus. Só há um que pode conduzir o homem ao reino de Deus. Em outras palavras, Jesus estava esclarecendo isto àquele homem: olha, somente Deus é bom, porque Ele enviou
o seu Filho, que sou eu, a este mundo, para poder conduzir os homens até Ele. Ninguém é bom o suficiente para chegar diante dele. Todos necessitam daquele a quem Ele enviou. E Jesus, então, dialogando com aquele jovem, Senhor, que farei para herdar? E Jesus pergunta para ele, você conhece os mandamentos? Ele diz, quais, Senhor? E o Senhor Jesus disse, olha, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. E ele começa a ouvir as declarações de Jesus a respeito da lei, o Senhor falando com ele a respeito da lei, e ele, de uma maneira, eu imagino que todo entusiasmado, ele pensou, olha, tudo isso eu tenho cumprido desde a minha tenra idade, desde quando era jovenzinho, eu já cumpro todas essas coisas. Então, eu já sou bom o suficiente para herdar o reino de Deus. Olha, eu já tenho um lugar reservado para mim no reino de Deus. E aí Jesus olha para aquele jovem e diz para ele, olha, mas ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, reparte com os pobres, vem, segue-me e terás um tesouro no reino dos céus. E diz a palavra do Senhor que aquele jovem, ele saiu triste da presença do Senhor. Amados, quando eu e você chegamos como pobres de espírito diante do Senhor e falamos, Senhor, eu preciso de Ti, eu necessito do Senhor, ainda que alguma coisa na minha vida tenha que ser mudada, tenha que ser transformada, eu estou disposto a fazer tudo isso porque eu quero ser agradável ao Senhor, porque eu quero herdar o reino dos céus. Quando agimos dessa maneira, diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 5, que destes é o reino dos céus. Mas se nós chegarmos perto do Senhor, apresentando para Ele o que nós temos feito de bom e nos considerando bons para entrarmos no céu, Ele vai olhar para nós e vai nos enxergar como homens ricos, como homens saudáveis, como Jesus disse, olha, os sãos não necessitam de médico, sim, os doentes. Então nós temos que nos aproximar do Senhor como doentes, porque espiritualmente falando, nós somos acometidos por uma lepra, a lepra como símbolo do pecado, e todos nós precisamos do Senhor. Todos nós temos que nos humilharmos diante da presença dEle e chegarmos diante dEle como pobres de espíritos, como homens que carecemos da misericórdia, da graça, do amor, da bondade de Deus, para que possamos alcançar a salvação, para que o reino dos céus possa ser nosso. Agora, se nós chegarmos confiados na nossa religiosidade, com toda certeza, o Senhor olhará para nós e nos rejeitará. Depois, no versículo de número 4, diz o Senhor Jesus, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Amados, muitas das vezes nós lemos este texto e muitas das vezes é interpretado este texto como quando nós choramos por causa de um sofrimento que vem sobre a nossa vida, causado por adversidades e circunstâncias que nos cercam. Nós achamos que é este choro que o Senhor Jesus está falando no Sermão do Monte. Bem, verdade é que nesses momentos também nós somos consolados pelo Senhor. Mas o que o Senhor Jesus está falando a respeito destes que choram, Jesus está falando por aqueles que lamentam, por aqueles que soluçam, por aqueles que pranteiam, não por causa de um sofrimento, mas por causa dos seus próprios pecados, por causa das suas próprias iniquidades. É quando eu e você nos apresentamos diante do Senhor sofrendo pelo pecado que nós cometemos, não pelas consequências dos nossos pecados, mas por causa dos pecados que nós cometemos. Sejam os nossos pecados de idolatria, de imoralidade, seja quaisquer os nossos pecados, nós devemos chegar diante da presença do Senhor e chorar, e prantear, e lamentar, e falar com Ele a respeito dos nossos pecados, falar para Ele que nós nos arrependemos e que nós não queremos viver mais segundo os nossos pecados, mas nós queremos viver segundo o Espírito.
Nós queremos viver uma vida santa e irrepreensível diante da sua presença. Segunda carta de Pedro, o capítulo de número 2, o versículo de número 7 e o versículo de número 8. Gostaria que você lesse a palavra do Senhor juntamente conosco nesta noite. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7 e o versículo 8, que assim diz: E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Amados, este texto que Pedro escreve para nós, ele ainda nos chama a atenção para uma outra coisa que nós devemos chorar. Eu dizia que nós devemos chorar, prantear e lamentar por causa dos nossos pecados. E também devemos afligir a nossa alma por causa da injustiça, da iniquidade, da imoralidade do mundo que nós vivemos. O apóstolo Pedro, escrevendo, ele diz que o Senhor poupou o justo Ló. É muito comum, às vezes, nós ouvirmos que o Senhor, ele poupou Ló por causa de Abraão. Mas, na verdade, Deus poupou Ló, porque Ló, embora vivendo numa terra ímpia, embora vivendo numa terra onde a imoralidade imperava, onde a injustiça operava e imperava, ele afligia sua alma todos os dias. Ele se incomodava com aquela situação. Ele estava naquele lugar, mas ele não aceitava as coisas que aconteciam. Ele não se acomodou, ele não se conformou com aquelas situações. E por isso, ele se manteve justo na presença do Senhor. Que nós também, nos dias em que nós temos vivido, que nós também possamos afligir a nossa alma, que nós possamos lamentar por causa dos nossos pecados, mas que nós também possamos lamentar por causa da imoralidade que tem imperado neste mundo, por causa da injustiça que tem imperado neste mundo. Que nós possamos lamentar, sabe por quê, amados? Porque no dia em que nós não lamentarmos mais pela injustiça, porque no dia em que nós não falarmos mais contra a injustiça que há neste mundo, a imoralidade que há neste mundo, nós nos amoldaremos a ela. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 12, se não me falha a memória, ele diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas devemos transformar pela renovação do nosso entendimento. E é exatamente o que aconteceu na vida de Ló. Ele permaneceu justo. Ele não se amoldou a este mundo, ao mundo de Sodoma e Gomorra, aos tempos daquela cidade, onde a imoralidade imperava, onde a imoralidade era estampada ao público. Ele não concordava, ele não se conformava com aquela situação. E eu quero dizer a você nesta noite, que para nós não nos amoldarmos a este mundo, nós temos que nos sentir incomodados com o pecado, com a injustiça, com a imoralidade que há neste mundo. Porque se nós não nos incomodarmos com estas coisas, daqui a pouco nós estaremos nos conformando com estas coisas. Daqui a pouco nós estaremos nos amoldando a estas coisas. E elas não nos incomodarão mais. Elas serão parte da nossa vida. E não somente nós estaremos vendo estas coisas, mas como também estaremos praticando as mesmas coisas. Portanto, todos os dias das nossas vidas, que venhamos chorar por causa dos nossos pecados, lamentar por causa das nossas iniquidades, soluçar diante da presença do Senhor por causa de todas as nossas transgressões, mas também que possamos lamentar diante de Deus, nos incomodar e pedir ao Senhor que de alguma maneira Ele possa intervir para que a imoralidade, a injustiça, a
a idolatria e todas essas coisas, elas possam ser extirpadas, que nós não venhamos nos acomodar com estas coisas, mas venhamos nos incomodar com estas coisas. É exatamente isso que o Senhor Jesus está falando. Olha, bem-aventurado os que choram pelos seus próprios pecados, mas se afligem também pela iniquidade e imoralidade que há neste mundo. O versículo de número 5, o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Mansos, os humildes e submissos a Deus. Mansidão, às vezes nós trocamos um pouco o significado dessa palavra, mas a principal característica daquele que é manso é ser humilde, e a principal característica do humilde é ser obediente. E nós vivemos num tempo em que esta mansidão, esta humildade, esta obediência, ela tem ficado de lado, em nome de uma liberdade. Os homens têm transformado a liberdade em libertinagem, achando que a liberdade é nós fazermos aquilo que bem nós entendemos, aquilo que bem nós achamos que é correto, mesmo porque nós vivemos num tempo em que as coisas não são mais definidas. Cada um tem uma opinião, cada um tem uma visão. É o relativismo que vivemos neste tempo. Mas aqueles que fazem parte do reino de Deus, aqueles que professam que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Rei, e por isso, claro, fazem parte deste reino, que é o reino onde Jesus Cristo é o Rei. Eles precisam ser mansos. Nós precisamos ser mansos, humildes, obedientes à palavra do Senhor. Livro dos Salmos, o capítulo de número 37, o versículo de número 11. Salmos, capítulo de número 37, o versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Em Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o capítulo de número 2, o versículo de número 8, diz assim: e achado na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os obedientes, porque eles herdarão a terra, porque eles estarão com o Senhor. E quem são esses mansos? São aqueles que são obedientes, como o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele deu o maior exemplo de obediência, que é o do Senhor Jesus Cristo. Que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Que eu e você possamos também sermos obedientes ao Senhor, à sua palavra. E muitas das vezes hoje nós ouvimos as pessoas dizerem: olha, eu não devo obediência a ninguém, eu não devo obediência ao meu pai, à minha mãe, eu não devo obediência às autoridades constituídas, eu não devo obediência lá ao meu patrão, ao meu chefe, eu não devo obediência ao pastor da minha igreja, eu só devo obediência a Jesus Cristo.
eu quero te dizer que, se assim você pensa, você está sendo desobediente ao Senhor. Porque o próprio Senhor, foi Ele quem, eclesiasticamente falando a respeito da igreja, foi Ele quem deu pastores para a igreja. Se falarmos da nossa sociedade, da sociedade civil a qual nós pertencemos, o Senhor também vai dizer que Ele também é quem estabeleceu as autoridades. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele disse: olha, porque não há autoridade que não foi constituída por Deus. Sejam reis, como no nosso país presidencial, seja o nosso presidente, os governadores de estado, o prefeito da nossa cidade, seja o poder legislativo, seja o poder judiciário, seja as autoridades militares, nós estamos sujeitos a essas autoridades, porque todas elas foram constituídas por Deus. Então, quando eu desobedeço uma autoridade humana, eu estou sendo desobediente a Deus. Quando eu desobedeço às autoridades humanas, seja a nível da sociedade civil, seja as militares, seja as autoridades eclesiásticas, eu estou sendo desobediente a Deus. A única brecha que o Senhor nos dá para desobedecermos essas autoridades é se elas não estiverem agindo em conformidade com a sua palavra. Porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e conduta. Mas se as autoridades constituídas, sejam elas eclesiásticas, sejam elas civis ou militares, se elas estão pautadas, respaldadas pela palavra de Deus, nós devemos obedecê-las. Porque se nós não obedecermos a estas autoridades, nós também não estamos obedecendo ao Senhor. E aí a nossa mansidão, a nossa humildade, ela se foi. E aí nós não temos as bem-aventuranças daqueles que são mansos, daqueles que são humildes, daqueles que são obedientes à palavra do Senhor. Continuando aqui o Evangelho de Mateus, o capítulo de número 5, agora nós vamos ler o versículo de número 6, que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ter fome e sede de justiça é desejar a presença de Deus. Ter fome e sede de justiça é desejar que o Senhor reine e governe sobre as nossas vidas. E eu sempre que falo, eu cito sempre o exemplo de Moisés. Certa feita, por causa da desobediência do povo de Deus lá no deserto, o Senhor chamou a Moisés e disse: Moisés, eu não vou mais no meio de vocês. Eu não estarei mais com vocês. Mas enviarei um anjo. E este anjo vai conduzir. E este anjo vai fazer vocês serem vitoriosos e vocês vão alcançar tudo aquilo que eu prometi a vocês. Mas eu não estarei mais convosco. E Moisés então, ele disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, daqui também nós não sairemos. O que Moisés estava dizendo para Deus era o seguinte: Senhor, muito mais do que alcançar a terra prometida, muito mais do que ser cuidado pelo Senhor neste deserto através de um anjo, muito mais do que ser guardado pelo Senhor através de um anjo aqui nesse deserto, nós queremos que a tua presença esteja conosco. O que ele dizia era: Senhor, é melhor nós morrermos neste lugar, mas com a tua presença conosco, do que nós chegarmos lá na frente onde desejamos, sem a tua presença conosco. Porque ele estava dizendo: Senhor, nós não queremos as tuas bênçãos, nós queremos a tua presença. Isso é ter fome e sede de justiça. Isso é ter fome e sede, é anelar, é desejar a presença de Deus. E o salmista, no capítulo de número 42, o versículo de número 1 e 2, são dois versículos que são muito citados e até existe louvor
que é cantado, entoado ao Senhor, onde o salmista, ele diz a respeito do seu desejo pela presença do Senhor, quando ele diz, como o servo, ou em outra versão, assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face. Esta era a expressão do salmista. Senhor, assim como a corça, ela suspira pela corrente das águas, ela anseia alcançar a corrente das águas, assim também a minha alma. Corça ou cervo é uma espécie de veado que vive em regiões desérticas e por tempo sem água, e quando ela percebe que está chegando perto de alguma corrente, alguma fonte de água, ela suspira, ela deseja e ela se apressa a chegar até aquele lugar. Assim o salmista dizia, Senhor, assim também a minha alma suspira por ti, a minha alma deseja a tua presença. Quando é que eu me apresentarei diante da tua face, diante da tua presença? Que este possa ser o nosso desejo todos os dias da nossa vida. Senhor, mais do que todas as coisas eu desejo a tua presença, mais do que todo o cuidado que o Senhor tem dispensado à minha vida. E claro, eu sou agradecido a ti por isso, porque sei que não sou merecedor, mas mais do que isso, eu quero a tua presença, eu desejo a tua presença, eu preciso da tua presença. Senhor, entre ser abençoado por ti, através de um anjo, e não ter a tua presença, eu prefiro não ter a tua bênção, mas ter a tua presença. Isso é ter sede de Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Infelizmente hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas até anseiam, não por Deus, mas pelas bênçãos de Deus. E o Senhor disse aqui, o Senhor Jesus, ele disse que bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Nós temos que estar atentos, porque muitas coisas desta vida, elas tiram a nossa fome e a nossa sede pela presença de Deus. Muitas coisas. Nós citamos aqui, por exemplo, o jovem rico, um jovem religioso, e que até se achava autossuficiente, achava bom o suficiente para entrar no céu. Mas o coração daquele jovem estava nas riquezas. Ou seja, as bênçãos que ele havia recebido, as maravilhas que ele desfrutava na sua vida, elas haviam tirado os seus olhos de Deus. Para ele o que era mais importante não era estar eternamente com Deus e nem ter a presença de Deus aqui neste mundo. O que era mais importante para ele era as riquezas. As riquezas fez ele perder a fome e a sede de Deus. Os prazeres da vida, a ociosidade, ou como alguém disse, a caixa do vazio, a caixa do nada. Às vezes pela ociosidade, às vezes pelos prazeres da vida, o homem também perde a sua fome e sede de justiça. O homem perde a sua fome, a sua sede da presença de Deus. Que o Senhor venha nos guardar de que as coisas deste mundo venha saciar a nossa sede, ou aparentar que está saciando a nossa sede, e nós perdemos então a nossa sede, a nossa fome de justiça, nós perdemos então a nossa fome, a nossa sede de Deus. Que o Senhor venha nos guardar disso, mas que em todo tempo nós venhamos estar desejosos pela presença de Deus. Como o Senhor Jesus mesmo disse aqui, lá no capítulo 6, ainda no Sermão do Monte, o versículo de número 33, quando ele diz: mas buscar em primeiro lugar
buscar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é ter Deus como prioridade na nossa vida. Aí sim, aí nós seremos fartos de alegria, de paz, uma bem-aventurança nós desfrutaremos, um contentamento nós desfrutaremos. E quando nós fizermos isso, podemos ter certeza de uma coisa, que todas as demais coisas, o Senhor sabe que nós precisamos e necessitamos, e Ele vai cuidar de cada um dos nossos dias. Assim como Ele tem cuidado, Ele continuará cuidando. Mas que o nosso desejo, que a nossa fome, que a nossa sede, seja pela justiça, seja pela presença de Deus em nossas vidas, e não apenas pelas bênçãos de Deus em nossas vidas. O versículo de número 7: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ser misericordioso é sentir compaixão pelo estado miserável, deplorável que alguém se encontra. E a palavra do Senhor Jesus, no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18, a partir do versículo de número 33, o Senhor Jesus, Ele fala a respeito de um homem que era um credor, e ele era um credor incompassível. Mas este homem, este credor incompassível, ele também era devedor do seu Senhor. E este homem, então, ele vai à presença do seu Senhor e ele não tinha como pagar a dívida do seu Senhor. E aquele Senhor perdoa a dívida dele. E quando no caminho ele encontra agora com o seu devedor, ele cobra a dívida. E ele executa a pena daquela dívida. E aquele Senhor então fica sabendo, e a partir do versículo de número 33 diz: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Amados, nós vivemos num tempo em que as pessoas não têm um sentimento de perdão, de compaixão, e o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina, no capítulo de número 6, que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, aqueles que nos ofendem, aqueles que também nos devem, o Senhor também não perdoará a nós. Portanto, seja misericordioso, para que você também alcance a misericórdia do Senhor. Se eu perguntar esta noite, a nós que aqui estamos, e a você no seu lar, se você precisa da misericórdia de Deus, você vai dizer: olha, eu preciso da misericórdia de Deus. Então, para que você alcance misericórdia, é necessário você também ser misericordioso. Por isso o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Em outras palavras, é como se Jesus dissesse: olha, bem-aventurados aqueles que perdoam, porque eles também alcançarão perdão. Bem-aventurados aqueles que se compadecem por aqueles que erram contra eles, porque eles também alcançarão misericórdia, também alcançarão o perdão do Senhor. Se existe uma condição para o homem ser perdoado, esta condição é o homem perdoar. Na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, Ele disse que nós deveríamos orar: Pai, perdoa a mim, assim como eu também tenho perdoado. Me perdoe,
porque eu também tenho perdoado. Perdoe os meus pecados, porque eu tenho perdoado aqueles que têm pecado contra mim. Perdoe as minhas transgressões, porque eu tenho perdoado aqueles que têm transgredido contra mim. Bem-aventurados os misericordiosos. Se você precisa da misericórdia do Senhor, sede também misericordioso para com o seu irmão. Versículo de número 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração é ter a mente, a vontade e as emoções em conformidade com o coração de Deus. É nós vivermos uma vida em conformidade com o Senhor. Como já citei aqui nesta noite, quando o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É nós não nos amoldarmos ao mundo, mas é nós nos amoldarmos à palavra de Deus. Se eu e você queremos ter um coração limpo, um coração puro, ou seja, a nossa alma, a nossa mente, a sede das nossas emoções, se nós queremos que esta sede das nossas emoções, ela seja pura, é necessário nós amoldarmos a nossa vida, o nosso coração em conformidade com a palavra de Deus. Porque só verá o Senhor aquele que é limpo de coração. Não adianta ter boas obras, não adianta ter aparência de que o coração é limpo. É necessário que o coração seja limpo. É necessário ter o coração limpo e parecer limpo. Não basta apenas parecer limpo, tem que estar limpo. E o nosso coração, a sede das nossas emoções, a sede da nossa razão, só é limpa através desta água, que é a palavra de Deus. Esta água, ela purifica a nossa alma, ela purifica o nosso coração, ela remove as impurezas do nosso coração. E aí, então, nos tornamos homens e mulheres com o coração limpo, servos do Senhor com o coração limpo, porque o coração está amoldado à palavra do Senhor. Versículo de número 9. Depois, se alguém quiser ler em duas referências do coração limpo, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, e livro dos Salmos, capítulo de número 24, versículo de número 3 ao versículo de número 5. Nós vamos aqui adiantar um pouquinho mais. Vamos ao versículo de número 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores. Para eu ser pacificador, é necessário que antes alguém tenha feito esta pacificação ou promovido a paz comigo. E só existe um meio do homem ter paz. É através do Senhor Jesus Cristo. E esta paz que o Senhor Jesus está falando, não é paz primeiramente com os homens, mas é paz com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 5, versículo de número 1, ele diz: sendo, pois, justificados, temos paz com Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, nós só temos paz com Deus através de Jesus Cristo. E depois de então estarmos em paz com Deus, depois de então termos sido pacificados com Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, o Senhor então agora diz que é bem-aventurados os pacificadores, aqueles agora que promovem ou que são instrumentos do Senhor para promoverem pacificação a outros homens, levar outros homens a também serem pacificados com o Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo de número 2, o versículo de número 14 ao versículo de número 16. Efésios, capítulo de número 2, o versículo de número 14 ao versículo de número 16.
Diz assim a palavra do Senhor: porque Ele, ou seja, porque Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Amados, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele está falando a respeito de judeus e gentios, que ambos em Cristo se tornam um só corpo, uma só igreja, um só povo, que foram reconciliados com Deus por intermédio de Cristo, por intermédio do Senhor Jesus. E agora nós que somos pacificados, que tornamos igreja do Senhor, que nos tornamos membros do corpo de Cristo, e que temos, assim como igreja e assim como corpo, temos Cristo como cabeça, provedor e também pacificador de nós com o nosso Deus, com o nosso Pai. Também nós somos incumbidos a promover esta pacificação, a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que homens e mulheres de todas as tribos, raças e nações possam também serem reconciliados com Deus, possam também ter a paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio do Evangelho que nos foi confiado a pregar. Este Evangelho é pregado e a pessoa crendo neste Evangelho, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele também tem paz com Deus. E Jesus disse então: bem-aventurado os pacificadores, aqueles que promovem a paz, aqueles que pregam a paz, aqueles que pregam a reconciliação que é possível entre o homem e Deus. Estes são bem-aventurados, estes são felizes, são aqueles que promovem a paz entre Deus e os que ainda estão na condição de inimigos de Deus. Que eu e você, como povo de Deus, como igreja do Senhor, como membros do corpo de Cristo, possamos de uma só maneira, aproveitando esta grande oportunidade que temos, vamos nós promovermos a paz entre aqueles que hoje estão na condição de inimigos de Deus, assim como nós também um dia estávamos. Vamos promover esta paz, vamos conduzir estes homens a Cristo, para que Cristo possa os conduzir a Deus e eles serem regenerados, eles também deixarem a condição de inimigos para a condição de amigos de Deus. Vamos ser propagadores desta paz e vamos ser promotores desta paz todos os dias da nossa vida, levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que todos os homens possam ter paz com Deus, através deste Evangelho que é pregado, deste Evangelho que conduz o homem à pessoa do Senhor Jesus Cristo. O versículo de número 10, assim diz a palavra do Senhor: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perseguidos por causa da justiça. Esta perseguição, ela pode vir do mundo, ela pode vir dentro da própria igreja do Senhor, como o apóstolo Paulo diz, que ele sofria perseguição até daqueles que se diziam crentes, se diziam servos do Senhor, aqueles que se diziam irmãos. Ele diz: olha, eu sofro perseguição pelos de dentro, os falsos irmãos, e por estas perseguições, por este abandono que Paulo sofreu dos seus próprios irmãos, daqueles que iam à casa do Senhor juntamente com ele, parte destes o
nos abandonou quando ele estava preso por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, então, ele vai dizer: bem-aventurados sois vós, quando por causa da justiça, por causa de Cristo, por causa do Evangelho do Senhor, por causa de pregar a justiça, não se acomodar à injustiça, mas pregar a justiça, tão somente a palavra do Senhor, e defender esta palavra. Bem-aventurados somos nós, se perseguidos fomos, por causa disto, porque destes é o reino dos céus. Não é ser perseguido por coisas banais, mas é ser perseguido por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Perseguidos não por estarmos fazendo coisa errada, mas perseguidos por estarmos fazendo a coisa certa, que é pregar o Evangelho do Senhor, anunciar a palavra do Senhor. Dentro deste contexto que o Senhor Jesus está dizendo: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O versículo de número 11: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, o versículo de número 14 ao versículo de número 16, assim diz: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. O apóstolo Pedro está dizendo, assim como Jesus também disse, que bem-aventurados somos nós quando somos perseguidos, quando somos injuriados, e até nesta perseguição, nesta injúria, eles mentem ao nosso respeito. Nós somos bem-aventurados quanto a isso. E o apóstolo Pedro, ele diz: olha, que vocês sejam perseguidos não por serem malfeitores, não por serem ladrões, não por serem homicidas, não, que não seja por isso, mas bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos como cristãos, ou seja, como aqueles que são parecidos com Cristo, como aqueles que andam em conformidade à palavra do Senhor, como aqueles que lutam pela verdade, como aqueles que pregam a verdade e lutam pela verdade. E o versículo de número 12 ele diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Exultai, exultar é demonstrar grande júbilo, excesso de alegria, regozijar-se, rejubilar-se. Quando nós fomos perseguidos, injuriados, quando as pessoas mentirem ao nosso respeito, é para nós nos alegrarmos, é para nós nos regozijarmos, é para nós exultarmos, demonstrar grande alegria, grande júbilo quando isso acontecer. Carta de Tiago, capítulo de número 1, o versículo de número 2, Tiago, irmão do Senhor, ele assim diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes ou passardes por várias provações. É para nós nos alegrarmos, é para nós nos regozijarmos diante das aflições, diante das perseguições, diante das injúrias, diante dos homens que, mentindo ao nosso respeito, nos causam prejuízo. Se padecemos, sendo justos, sendo cristãos,
é para nós nos alegrarmos, porque é grande o vosso galardão no céu. Não é para nós ficarmos, como hoje existe um termo, né? Quando alguém é muito melindroso, quando alguém é muito sentimental a respeito, as pessoas dizem, fulano é cheio de mimimi. Sabe, não é para nós ficarmos desta maneira. Não é para nós ficarmos pranteando. Não é para nós ficarmos chorando e lamentando por isso. Mas é para nós nos alegrarmos diante das tribulações. É para nós nos alegrarmos diante das perseguições. Porque assim fizeram com os profetas que foram antes de nós. Assim fizeram com os cristãos que foram antes de nós. Assim fizeram com os apóstolos. Assim fizeram com os discípulos. Assim fizeram com aqueles que nos antecederam. A igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos, eles padeceram todas essas coisas. E todos eles, assim como poderíamos citar Estevão, que quando estava sendo apedrejado, ele, quando vê o céu aberto e o Senhor Jesus sentado, ou melhor, o Senhor Jesus em pé à destra do Pai, ele se alegra, e a sua alegria é tão grande, o seu regozijo é tão grande, que ele disse: Pai, perdoa estes homens, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não compreendem as coisas, eles estão como cegos. Senhor, tenha misericórdia deles. E a sua alegria era, não por estar sendo apedrejado, mas por estar sendo apedrejado por causa do Senhor. A condenação que ele recebeu foi por causa do Evangelho, foi por causa de Cristo. E por isso, ele naquele momento, ele não estava angustiado com aqueles homens, mas ele estava desejando que o Senhor perdoasse aqueles homens. Ele estava desejando que Deus fosse misericordioso com aqueles homens, para que aqueles homens pudessem ver e desfrutar aquilo que ele também estava vendo, e aquilo que ele tinha certeza que a poucos instantes ele também passaria a desfrutar. Que eu e você, diante de todas as circunstâncias, diante de todas as perseguições, nós não venhamos nos abater, e nós não venhamos lamentar, ficarmos lamentando as perseguições, as tribulações, as lutas, as calúnias, e nós não venhamos ficar prostrados, mas que nós venhamos estar de pé, nos alegrando, nos regozijando, porque grande será o nosso galardão, porque um dia nós estaremos na glória com o Senhor. Que o Senhor, através do seu Espírito, o Espírito dele que habita em nós, possa nos conduzir ao caminho das bem-aventuranças. Ainda que tenhamos que padecer, ainda que tenhamos que sofrer, mas que possamos sofrer com alegria, que possamos sofrer e em meio ao sofrimento, venhamos nos regozijar na presença do Senhor. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando a igreja do Senhor. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e que o Senhor te conduza pelo caminho das bem-aventuranças, sendo a cada dia pobres de espírito, chorando, sendo manso, sendo obediente ao Senhor, sendo misericordiosos, que possamos sentir fome e sede de Deus a cada dia, que a cada dia mais esta fome e esta sede possa ser crescente nas nossas vidas. Que nós não venhamos nos distrair com as coisas desta vida, mas que venhamos nós nos aproximarmos do Senhor. Venhamos nós a cada dia nos aproximarmos mais de Deus, para que o Senhor possa a cada dia estar também mais junto de nós. Não é o Senhor que se separa de nós, somos nós que nos separamos dele. Não é Ele que se afasta de nós, mas nós nos afastamos dele. Nós nos retiramos da presença dele.
que isso não venha a acontecer nas nossas vidas. Nós vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor e pedindo a Ele que a sua bênção, a sua graça continue sobre as nossas vidas. Pai amado, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós somos agradecidos a Ti por esta oportunidade de orarmos e falarmos com o Senhor nesta noite. Nós somos agradecidos a Ti pelo privilégio de ouvirmos a Tua palavra. Senhor, e Te pedimos nesta noite, Pai, que o Senhor venha nos conduzir no caminho das bem-aventuranças. Que nós nunca venhamos, ó Deus, nos distanciar do Teu reino, mas que a cada dia possamos nós estarmos no Teu reino. E que a Tua palavra, que esta legislação, ela possa estar guardada no nosso coração. Que essa constituição possa estar guardada no nosso coração. Ó Deus, para que em todo tempo nós possamos nos portar como cidadãos dos céus. Que em todo tempo nós possamos nos portar como cristãos, ainda que para isso tenhamos que padecer e sofrer, mas que possamos nós permanecermos firmados nesta palavra. Não nos permita nos amoldar a este mundo, mas faça-nos a cada dia, pelo Teu Espírito, nos amoldarmos a Tua palavra. Senhor, que não venhamos termos nós parâmetros humanos para as nossas vidas, mas que venhamos termos nós os parâmetros estabelecidos por Tua palavra, como modelo, como padrão, como molde para as nossas vidas. Pai, te pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas. Abençoe a cada lar, a cada família, aqueles que nos assistem, que a Tua graça, que a Tua bênção, que a Tua misericórdia seja sobre cada um. Aqueles que passam por dificuldades, aqueles que passam por momentos de enfermidade, te pedimos que o Senhor venha dar saúde e suprir todas as necessidades. Tu és o Deus de toda a provisão, e Tu és aquele que cuida do Teu povo e daqueles que clamam por Tua misericórdia. Abençoa este lar, abençoa esta família para a glória do Teu nome. Que a Tua bênção permaneça sobre cada lar, que a Tua provisão esteja sobre cada família. É o que nós Te pedimos agradecidos. Em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, com todos aqueles que nos assistem. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.